Nesse mês de agosto, como fazemos todos os anos, nós pontuamos o destaque para a nova geração. O mês de agosto, na primeira igreja, é o mês da nova geração. E buscamos focar, então, nos desafios que nós temos para pastorear essa nova geração de meninos e meninas. Semana passada, o Cirilo abordou, dentro do nosso tema, ao longo da vida, esse momento da infância. E ele resgatou uma palavra que eu gosto muito. Ele resgatou uma palavra, a pastoral da criança, que muitas vezes ela vem carregada já de simbolismo por uma igreja cristã dominante no nosso país. Mas se nós desconstruíssemos a palavra e pudéssemos buscar ela de novo na sua essência, não existe nada mais essencial para qualquer ser humano do que ser pastoreado. Tanto é que no Velho Testamento como no Novo, os maiores destaques são dados ao cuidado pastoral que nós precisamos e que Deus deseja nos dar. E então, resgatando essa essência do cuidado, da provisão, da orientação, da direção, esse cuidado pastoral, ele precisa ser também dado às faixas etárias. Semana passada, então, falamos dessa pastoral da criança. Hoje, queremos avançar mais alguns anos e falar dessa pastoral da adolescência. Fazemos aqui uma ligação até mesmo com o Dia dos Pais. Hoje, os pais estão aqui presentes, a gente identificou os pais logo no início do culto, mas também quero falar sobre a adolescência e, se Deus permitir, também trazer aqui uma pastoral para a adolescência. Eu falei dos pais logo no começo do culto, mas a gente pediu para os adolescentes também estarem presentes. Temos adolescentes no culto? Pode levantar a mão, dar um tchau para mim aqui. Pode falar. Todo mundo aí, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pode ser 21, 22 também, adolescente também, né? Você viu lá o Júlio virou adulto com 36, então acho que com 26 ainda tem adolescente, mas isso é um fato, faz parte, cada vez mais é um sinal do nosso tempo. Conforme as gerações elas vão aparecendo, você vai percebendo assim que vai se alongando algumas coisas. A adolescência, ela começa ela tem um ponto de partida, que é fisiológico. Os especialistas consideram que a criança, ela passa da adolescência, da infância para a adolescência através da puberdade, quando ali há o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos e femininos, e então ali nessa maturidade da sexualidade, você começa a entrar numa adolescência, mas também é sabido fisiologicamente que cerebralmente ainda são seres imaturos. Alguns especialistas chegam a dizer que o cérebro de uma pessoa, ela se torna madura o suficiente a partir dos 20 e poucos anos. Então, o indivíduo, então, ele não sabe que ele não é mais uma criança, mas ele também ainda não é um adulto. E é uma crise porque você sente a sexualidade na pele, mas, ao mesmo tempo, ainda existem etapas que precisam ser cumpridas. Hoje, para que se torne uma pessoa adulta, é preciso ter responsabilidades que uma pessoa de 14, 15 anos não tem ainda, não conseguiria. Então, a cada nova geração, essa fase da vida ela vem se prolongando por mais tempo. Eu mesmo posso imaginar que eu acho que eu deixei de ser adolescente depois dos meus 19 anos. Ainda fiz muita coisa que imatura, mesmo já com meus 18 anos, como a nossa sociedade prevê um momento aí em que o indivíduo aos 18 anos ele se torna ali independente. Enfim, mas eu também quero falar um pouco sobre essa ideia da adolescência e
o desafio da paternidade. E como a gente pode, como pais, homens, lidar com os nossos filhos adolescentes. E a minha intenção aqui hoje é trazer uma palavra pastoral, não só para o adolescente, então, mas para você também, que é um pai, um homem, alguém que deseja, de alguma maneira, ser uma influência positiva na vida do seu filho. E, para começar, eu queria trazer aqui a referência, a série que passou na Netflix, ainda está na Netflix, uma série chamada Adolescência. Foi uma série, até esses dias atrás, alguém estava levantando que foi a série mais assistida no mundo da Netflix. São 4 episódios, mas muito bem feitos tecnicamente, mas de uma mensagem muito profunda e impactante. E a última cena é o pai sozinho no quarto do filho. O filho está preso. O filho cometeu um assassinato. E é dia do aniversário do pai. O pai se chama Ed. O Ed está completando o aniversário, o filho já está preso há pelo menos 2 anos. O filho liga para ele nesse dia, e o filho fala assim: pai, eu decidi que eu vou dizer que eu sou culpado. É aniversário do pai, o pai está sozinho, não tem o filho com ele, o filho está preso, um adolescente, e ele diz assim: pai, eu vou dizer que eu sou culpado nesse processo, que estou sendo incriminado. E a gente vê uma cena, o pai sozinho ali na ausência do filho, segurando um ursinho de pelúcia, fazendo a pergunta, chorando: sinto muito, filho, eu deveria ter feito melhor. E essa cena é marcada pela ausência de confronto, porque não tem mais como brigar, não tem mais como fazer alguma coisa. O filho não está mais lá. O filho até agora está preso, está encarcerado. Se existe ausência de confronto, existe ali uma presença muito grande de arrependimento. Vemos um pai lidando com seus próprios erros, que só foram reconhecidos tarde demais. O momento acontece após o Jamie, em uma ligação do centro de detenção, avisar que irá declarar-se culpado por um crime. O dia do aniversário do pai, do Ed, que deveria ser um dia de alegria, é preenchido pelo silêncio de um quarto repleto de lembranças, fotos de uma infância que ficou no passado. O pai segura o urso, como se tentasse resgatar o tempo perdido, buscando se reconectar com o filho que um dia esteve ali, mas que agora parece distante. Essa cena tão humana e real nos faz questionar o que significa ser pai durante a adolescência dos filhos. Quais sinais deixamos passar despercebidos? O que ainda pode ser feito enquanto há tempo? Não sei quantos aqui já viveram essa experiência de ter filhos adolescentes. E é difícil, é um momento em que há muitos conflitos, há um questionamento de muita intensidade, pois há ali uma busca dos adolescentes de testarem os limites dos pais, ao mesmo tempo de buscar novas referências e não ficarem mais submetidos ao cuidado parental, mas também buscar relacionamentos fora. E tenho entendido que muitos de nós estamos tentando fazer o melhor possível. O fato é que sempre dá para melhorar, sempre dá para fazer algo melhor. E principalmente para vocês que estão com filhos crianças, né? O Rodrigo até falou sobre o papo família, de chamar os pais de filhos adolescentes. Eu já falo, chama todo mundo, que Rodrigo, você já tem que aprender a lidar com o seu filho, porque o Luquinhas daqui a mais 10 anos, meu filho, já, você vai ver só o que é um turbilhão de hormônios, né? E a gente precisa ir aprendendo a lidar, ouvindo e compartilhando experiências. E essa adolescência, ela precisa ser encarada de frente pelos homens, principalmente por nós homens. Eu acho que nós pais, a gente,
quando nos sentimos incompetentes ou assim, impotentes, parece que a gente faz como aquele desenho antigo do Leão da Montanha, saída pela esquerda, saída pela direita, né? E deixa. E sai de cena. E nós não podemos deixar isso acontecer. A adolescência ela é uma fase delicada. E uma primeira parte que eu gostaria de enfatizar é que a adolescência é tempo de transformação e não de abandono. Por mais difícil que seja a adolescência, nós homens, nós precisamos encarar isso. Nós precisamos caminhar juntos com os nossos filhos, entendê-los. Claro, se nós conseguimos fazer isso ainda quando eles são crianças, isso vai se tornar menos difícil. A questão é que eu sei que muitos já perderam a mão, os filhos já não estão mais debaixo do seu cuidado, mas não importa. A adolescência é um tempo de transformação. A gente fez alguns encontros com alguns pais de adolescentes o ano passado e eu trouxe um livro de um autor chamado Eugene Peterson e ele escreve um livro chamando assim, Crescendo com seu filho adolescente. E o título do livro para mim já me ensinou o que ele queria dizer, que assim como os nossos filhos e filhas crescem, nós como pais precisamos crescer. A próxima é como a fase do videogame, a próxima fase é mais difícil, a gente precisa aprender. Parece que quando as coisas já estão tudo bem, que já saiu da fralda, que agora já come sozinho, já toma banho sozinho, né? Que parece que já está. Aí vem a fase da adolescência, aí é outro desafio. E nós, pais, precisamos crescer, precisamos buscar nos desenvolver de ferramentas para continuar cuidando dos nossos filhos e não os abandoná-los. Curioso que existe um artigo escrito por duas pesquisadoras, a Laís Lorena da Silva Lima e a Aline Vieira Monteiro. Elas escreveram um artigo dizendo: o abandono afetivo paterno, as consequências de um pai ausente na fase infanto-juvenil. E ela diz assim, as duas dizem assim, com base nas pesquisas aqui expostas, tanto o pai quanto a mãe desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento psíquico e cognitivo das crianças e adolescentes. A ausência paterna tem ainda mais um forte potencial de gerar conflitos no desenvolvimento emocional, psicológico e cognitivo dos filhos, influenciando o surgimento de distúrbios comportamentais, como comportamentos agressivos, isolamento social e, na adolescência, comportamentos delinquentes. Além das questões emocionais, essa ausência também pode contribuir pelo desequilíbrio hormonal, puberdade precoce, complicações relacionadas à sexualidade, medos excessivos, como síndrome do pânico, baixa autoestima, problemas de saúde física, sobrepeso, obesidade. O sentimento de rejeição e abandono pode levar a criança a desenvolver uma personalidade controladora, autoritária e perfeccionista. Então, se é difícil ficar perto, é pior se ficar longe. Por mais que você não se sinta competente o suficiente, não se ausente. E não dê desculpas. Nós homens somos muito bons de justificativos. É o trabalho, é a pressão, tem que cumprir com metas. Aprendi com um pastor americano que ele perguntava para sua esposa qual é o momento mais complicado do dia com os filhos. E ela fala assim, é a hora de dar banho nas crianças. Tem que dar banho nas crianças e tem que dar comida. E então ele dizia assim, então eu vou fechar minha agenda. E nessas 18 horas, era a hora que ela falava assim, eu vou estar em casa para te ajudar a dar banho nas crianças e dar comida para as crianças. Eu sei que isso não é, talvez, a realidade de muitos homens. Mas, ao mesmo tempo, existem muitos profissionais liberais, a gente tem feito cada vez mais o trabalho remoto. E nós precisamos conversar com as nossas esposas e dizer assim, qual é o pior momento do dia com os nossos filhos. E a gente vai dizer assim, nós vamos estar presentes nesse momento. Por mais que a gente seja uns bananas que fiquem no meio do caminho, que atrapalham, que a mulher fala assim, sai daqui, você está me atrapalhando. Mas fica, insista.
Nós precisamos estar presentes e não delegar para as mulheres. O texto de Provérbios, ele é muito profundo. Essa semana eu estava num encontro com alguns homens, e alguns deles até pastores, alguns pastores mais velhos. E a gente estava falando sobre discernimento, sobre quão difícil é hoje a gente querer ter discernimento das coisas. Parece que a gente quer mais que as coisas mastigadas e não quer entender, não quer buscar. E o livro de Provérbios, ele é muito importante nesse sentido. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A gente gosta de ensinar esse versículo para os nossos filhos, mas nós, homens, precisamos ser os primeiros a aplicar esse versículo nas nossas vidas. Se nós queremos ensinar para os nossos filhos, principalmente adolescentes, sabedoria, disciplina, equilíbrio, limites, nós precisamos ser os primeiros a aplicar isso nas nossas vidas. Não adianta a gente ter um bom discurso, mas não fazer isso na prática. Os nossos filhos são muito bons em perceber a nossa falsidade. Nesse mesmo livro do Eugene Peterson, que ele fala crescendo com seu filho adolescente, ele conta um relato do costume antigo que os mineiros tinham de levar um canário para dentro das minas. Num tempo passado, sem tecnologia, as minas podiam, de alguma maneira, ter ali gases tóxicos, que ao longo do tempo poderiam intoxicar os mineiros e eles virem a ficar tão fracos que eles não conseguiriam sair da mina e morrerem lá dentro. Então eles levavam o canário, o passarinho. E eles ficavam olhando, lá, furando a rocha e olhando o passarinho. Olhando a rocha e olhando o passarinho. Se o passarinho morresse, era hora de sair. Era o sinal de que os gases tóxicos já estavam um nível capaz de produzir morte. E o que ele fala? Ele fala que em nossas igrejas, os passarinhos, os canários, são os adolescentes. Eles sentem a falsidade, eles sentem o ambiente tóxico e eles morrem. E eles morrem. Quantos adolescentes a gente tem aqui? Levanta a mão. Deveríamos ter muito mais. Poderíamos ter muito mais. Aonde estão esses adolescentes? Aonde estão os nossos filhos? Por que eles não querem mais estar conosco na igreja? Eu sei que são muitas camadas. Tem muitas razões, são muitas histórias. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua razão. Mas é fato que muito da nossa própria influência, da nossa própria maneira de lidar com as coisas, com Deus, vai influenciar a maneira como a gente vai lidar com os nossos filhos. E vai ser como os nossos filhos vão lidar. O segundo texto, Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu sempre falo isso, que duas coisas que pastor faz muito: casamento e velório. Mas as maiores lições eu aprendo nos velórios. Porque eu vejo muitas vezes é o mais comum os filhos sepultando os pais. E a gente ouve o que os filhos falam dos pais falecidos. E eles vão trazer à memória aquilo que foi bom. Eles nunca falam daquilo que foi ruim, dos traumas, das brigas. Eles não vão falar da porta que foi batida, dos arranca-rabos. Eles resgatam as coisas boas. Então nós não podemos desistir. Não se ache um fracassado como pai. Continua, segue em frente. Não desista. Caminhe junto. Pergunte o que o seu filho e sua filha gosta de fazer. Faça junto.
se esforce. Eu conheço um outro pastor que ele decidiu aprender música junto com os filhos. O filho decidiu que ia aprender trombone. Ele falou, eu vou aprender trombone com você. Tocou 3 anos de trombone, até o filho desistir, mas ele tem 3 anos ali de experiências, não sei se são agradáveis, mas duradouras e que foram guardadas no coração. E assim a gente precisa ter iniciativa. Eu vejo que às vezes nós pais, a gente tem tanta vontade de ensinar para os nossos filhos gostarem de time de futebol, de automóvel, mas a gente não ensina com a mesma paixão o evangelho. Não ensina com a mesma paixão o servir a igreja de Jesus. E isso nós não podemos deixar para que o outro faça em nosso lugar. Mas mesmo onde existe culpa, eu também entendo que existe redenção. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E assim também eu vejo que, por mais que às vezes existam erros, sempre existe um caminho de volta. Sempre existe um caminho de volta. O texto que mais me faz lembrar disso é o próprio texto da parábola do filho mais velho e do filho mais novo, que a gente conhece como a parábola do filho pródigo. Contrário do que a gente está falando aqui, na verdade, não é o pai que se arrepende, mas é um filho que volta depois de bater cabeça, mas é acolhido pelo pai. E eu penso que será que nós pais também não precisamos, depois de bater cabeça, também reconhecer a nossa culpa? Porque também é muito fácil a gente dizer que a culpa é dos nossos filhos, que essa adolescência maluca, que a gente não entende, que é a culpa da menina, é culpa do menino, mas também a gente reconhecer que a gente tentou fazer o melhor, mas não necessariamente, que existe feridas que foram feitas sem que a gente quisesse, mas que a gente precisa caminhar, baixar a cabeça, e pedir perdão. E gosto do texto de 2 Coríntios 5,17, que diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Sempre há tempo de restauração. Sempre há uma segunda chance. Não permita que o inimigo imagine que você foi um pai incompetente, que as coisas que você fez. Não. Creia em Jesus Cristo. Reconheça o seu pecado. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao seu filho e diz assim, eu quero ser diferente. Eu quero mudar essa história. As coisas velhas ficaram para trás, isso que tudo se fez novo. Talvez até vai precisar de algum apoio terapêutico, de algum profissional, talvez para ajudar, mediar. Mas sempre é possível seguir em frente, mudar as situações. E eu creio muito nisso. Eu creio que muitas coisas podem acontecer se nós permitirmos que o Senhor restaure os nossos corações, que nós precisamos aprender, antes de olhar para os nossos filhos, olhar a nós mesmos como filhos de Deus, que precisam ser restaurados. E que podemos receber a graça e alcançá-la, para podermos ser mais atenciosos, sermos mais assertivos no cuidado dos nossos filhos. Existia um teólogo puritano no século XX, 100 anos atrás, 1920, chamado A.W. Pink, que ele escreveu um artigo falando sobre os 4 deveres confiados por Deus aos pais, há 100 anos atrás, porque ele dizia que os tempos eram difíceis. Ele diz, o texto aqui que eu escrevi estava assim, num excelente artigo intitulado Uma Palavra aos Pais, escritos em meados de 1920, o puritano inglês Pink
apresenta 4 princípios bíblicos para a educação dos filhos. Como ele mesmo afirma, a tarefa que Deus confiou aos pais não é fácil, em especial nestes dias. Isso que ele nem tinha, né? Nem sabia o que era um celular na mão de um adolescente. Entretanto, poderão obter a graça de Deus se buscarem com sinceridade e confiança as Escrituras, porque elas nos ajudam a ter diretrizes pelas quais devemos viver as promessas das quais temos que nos apropriar. E eu achei isso aqui assim, que são 4 dicas fantásticas que nós podemos, como pais, adotar. A primeira delas, instruir os filhos no conhecimento da sua palavra. Eu já falei um pouco sobre isso, mas a ideia é: não espere que outros façam aquilo que é uma responsabilidade sua. Mas eu não sei a palavra, então vai estudar a palavra. Vai ler a palavra de Deus. Busque a Deus para que você possa falar com conhecimento da palavra de Deus, que você possa entender e ensinar, porque eles perguntam e a gente precisa saber responder. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará. Já falamos desse provérbio aqui. O segundo princípio é ser um bom exemplo. Não basta você dizer que você ama a Deus, você precisa viver uma vida que ama a Deus. E Jesus sabia da ineficiência da mera retórica. Por isso ele lavou os pés dos discípulos. Porque ele disse assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Dar o exemplo é a melhor maneira de influenciar os nossos filhos. A maneira como você lida com as tensões é a maneira como o seu filho vai lidar. Se você é alguém que tem a boca suja, o seu filho vai ter a boca suja. Se você tem os olhos imorais, o seu filho vai ter os olhos imorais. E assim a gente precisa ser exemplo. Se você tem preguiça de vir na igreja, o seu filho vai ter preguiça de vir na igreja. E nós precisamos dar esse exemplo para os nossos filhos. O terceiro princípio a ser observado é não hesitar em disciplinar. E disciplinar aqui tem muitas maneiras de disciplinar. Eu penso muito na questão dos limites e das consequências. Não transgrida os limites porque tem consequências. E as consequências precisam ser tratadas. Porque a gente fala, mas não aplica. A gente diz, não faça, porque se fizer, não é que a gente vai sair por aí dando murro. E o que a gente não precisa hoje é de homens violentos. O que a gente precisa são de homens firmes, que banquem a decisão. E eu sei que isso muitas vezes é difícil, mas no futuro os nossos filhos vão falar que nós não demos os limites. E nós precisamos entender que, na dúvida, é melhor pecar pelo excesso de zelo do que pela falta de zelo nenhum. Na dúvida é não. Nada desse negócio assim. Você já perguntou para sua mãe? O que sua mãe diz? Vamos nós e conversamos com as esposas. Vamos ter um consenso. E aí nós, homens, publicamente a gente posiciona a decisão. Essa história fala, vai lá falar com a sua mãe. Não. Não quer dizer que o homem é que manda. A gente pode até fazer o que a mãe quer. Mas a gente banca. A gente se coloca na frente da mãe. A mãe falou e eu estou de acordo e é isso mesmo. E se não fizer o que eu falei para fazer, vai se ver comigo, não com a sua mãe. E nós precisamos desse posicionamento. E por último, sempre ore pelos seus filhos. Parece uma coisa óbvia, né? Mas os seus filhos estão na sua agenda de oração todos os dias?
O que está na sua agenda de oração? Seus filhos têm que ser prioridade. Porque aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não consegue, Deus consegue. E nós precisamos nos submeter. A oração tem poder. Poder sobre a vida dos nossos filhos. E nós precisamos de homens que orem pelos filhos. Os meus filhos agora estão numa fase que eles estão adultos e às vezes eu fico assim, eu não quero nem pensar o que eles podem estar fazendo. Aí o que eu faço? Eu entrego na mão de Deus. Entrego ao Senhor. O que eu pude fazer agora eu fiz, mas agora eles estão voando e eu preciso, Senhor, cuida, guarda, preserva, corta, elimina, pulveriza, faz alguma coisa, Senhor, dá os seus pulos aí, porque eu não estou conseguindo. Tem que colocar diante do Senhor. E essa nossa vida precisa ser uma vida de piedade, de súplica diante do Senhor. Uma atmosfera de oração deve permear o lar e ser respirada por todos que nela habitam. Se concordamos que a criação de filhos é motivo de constante preocupação para os pais, é oportuna afirmação de João Calvino, reformador francês do século XVI. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Porque tudo pode dar errado, mas a oração nunca vai dar errado. E oração nunca faz mal para ninguém. E nós precisamos cobrir os nossos filhos de oração. Orar mais por eles e começar por nós, os pais. Eu falei do Papo em Família, arrumei uma foto do Renan Yoshima para mostrar para vocês. Eu convidei o Renan Yoshima para vir aqui sábado que vem, para a gente falar sobre essa relação entre pais e filhos. E falar mais especificamente sobre o discipulado, essa pastoral com os nossos filhos adolescentes. O Renan foi adolescente junto comigo. E ele é pastor hoje na igreja na Ibaviva. E eu acho que muito daquilo que deu certo com a gente foi porque a gente tinha pai. Ele chamava o meu pai de tio Ismael e eu chamava o pai dele de tio Akira. Porque tinha uma cobertura, tinha um homem que zelava por nós. E hoje o Renan, ele é pai de 3 lindas meninas, 2 delas ainda adolescentes. E eu convidei ele para a gente vir aqui no sábado que vem conversar sobre essa dinâmica de ter filhos adolescentes, não mais em 1920, mas agora em 2025, com todas essas novas portas que se abrem, e diálogos e coisas que a gente nem dá conta mais de. Mas eu creio que, como igreja, a gente pode juntar forças. Essa pastoral para a adolescência, ela precisa acontecer dentro da nossa comunidade. E ela não é uma responsabilidade da liderança, é uma responsabilidade de nós, as famílias. Cada vez mais a rede de apoio, como a gente fala hoje, ela é importante. A rede de apoio do vô, da avó, do tio, da tia, mas a rede de apoio, a igreja também como rede de apoio. Tenho sentado com o Cirilo, e nós estamos desenvolvendo uma coordenação ministerial para um ministério com adolescentes. E nesse Papo em Família, a gente quer trazer aqui nomes dos líderes que vão focar no ministério com adolescentes. E eu quero apresentá-los nesse sábado para você. Que serão pessoas que estarão dedicadas a acompanhar o seu filho adolescente aqui na igreja, em programações que a gente vai construir juntos. E a gente vai fazer a mesma coisa para os pré-adolescentes também, porque as faixas etárias elas vão se segmentando. Aí já tem aquele outro espacinho lá entre a adolescência e a infância, que é os pré-adolescentes, que já tem uma outra característica, tem um outro jeitinho. E se Deus permitir, a gente vai trazer mais gente para trabalhar, para ministrar, para servir. Estou em contato com o Seminário Palavra da Vida. Tenho 2 seminaristas para trazer semana que vem. Já podiam vir hoje, mas eu falei, espera. Porque a gente também quer ajudar. Mas a gente precisa criar essa parceria juntos.
E o que não funcionar, a gente discute, a gente conversa. Mas a gente não vai simplesmente ignorar, sair andando. Vamos lutar juntos pela vida dos nossos filhos. Eu creio que nós podemos ter uma igreja saudável, num ambiente saudável, com muitos canários na nossa igreja. Que se sintam bem, que sintam que o nosso ar é um ar leve, o evangelho puro. Porque evangelho puro traz vida. E eu creio nisso. E a gente precisa juntar forças. Pais, vocês são muito importantes. Enquanto houver tempo, há esperança. Se há feridas, que venham conversas. Se há distância, que aconteçam reconciliações. Se há silêncio, que surja diálogo. E acima de tudo, que haja oração. Que nesse Dia dos Pais, seu compromisso como pai seja renovado diante de Deus. Sei que não será perfeito, mas você vai ser presente, sensível e guiado pelo Espírito Santo. Amém? Eu quero fazer uma oração. Eu escrevi essa oração, e se você concordar, você fala amém no final. Diz assim: Senhor, capacita cada pai a ser instrumento de bênção na vida dos seus filhos. Concede sabedoria, paciência e sensibilidade para guiar os seus filhos adolescentes. Que cada lar reflita teu amor redentor. Em nome de Jesus. Amém.